Olá pessoas, tudo bem? Esse é um vídeo sobre a temática da ética das profissões e o objetivo é apresentar alguns aspectos centrais em torno desse assunto. Eu vou começar apresentando três histórias, três situações que envolvem decisões e atuações profissionais para depois a gente avaliar elas numa perspectiva ética. A primeira situação, guardem bem o nome dos personagens, é a história do Bob, né, o verdureiro, né, porque ele é um verdureiro. A história do Bob é a seguinte: ele tem uma chácara, um sítio perto da cidade, e nesse sítio ele planta hortifruti grangeiros, assim, beterraba, cenoura, repolho, pepino, etc. E o carro-chefe da sua produção são as alfaces. Ele planta principalmente alface e com a produção do sítio dele ele abastece uma parte considerável dos estabelecimentos, das fruteiras e supermercados da cidade. E o Bob ele domina consideravelmente bem a arte da produção de alface, né? Ele sabe como preparar o solo com todos os nutrientes para que a alface se desenvolva com qualidade bonita, vistosa, verdinha e tão saborosa quanto as alfaces podem ser. E também ele tem um conhecimento relativo ao controle das pragas que atacam as alfaces, digamos. As joaninhas, os cascudinhos, os pulgões, etc. E é essa parte que nos interessa. Alguns dos agrotóxicos, alguns dos pesticidas utilizados para fazer o controle dessas pragas, eles têm, ou eles exigem um período de carência para o consumo das hortaliças. Né? Por exemplo, tu passa lá o veneno nos pulgões da alface e aí você tem que esperar pelo menos 7 dias. Estou inventando esses números, eu não sei. 7 dias de carência que você não pode consumir a alface porque ela estará tóxica ainda dentro desse período. Geralmente o Bob observa esse período de carência e não comercializa a alface, mas de vez em quando há uma demanda maior de alface no comércio e para não perder espaço, não permitir que a concorrência cresça, né, oferecendo alface quando que ele não consegue dar conta, ele acaba colhendo também as alfaces daqueles canteiros que estão impróprios para o consumo e comercializando. Essa é a história do Bob, tá? Resumidamente é isso. Vejam, eu já estou usando um nome estrangeiro porque esse é o tipo de coisa que não acontece por aqui, mas imaginem que poderia acontecer. A segunda história é a história do Bill. Né? Bill é o advogado. Ele não é um advogado qualquer, ele é um ótimo advogado, o melhor advogado do sul do mundo. Ele se especializou em direito trabalhista e por conta do seu trabalho destacado, né, ganhando inúmeros casos, etc., ele acabou chamando atenção e sendo contratado por uma grande empresa, digamos uma multinacional, que estava sofrendo uma série de processos, né, trabalhistas, porque de fato a empresa havia privado seus trabalhadores de alguns direitos e agora eles estavam entrando na justiça reivindicando uma indenização justa, né? Vale ressaltar. Com o seu amplo conhecimento, e eu já destaquei que o Bill era muito bom naquilo que ele fazia, com o seu amplo conhecimento não foi difícil para ele encontrar algumas brechas, né, na legislação vigente para conseguir anular boa parte de todas aquelas reivindicações trabalhistas que estavam sendo apresentadas. E com isso a empresa economizou muito dinheiro, o Bill ganhou muito dinheiro, ganhou um reconhecimento também dentro da empresa. E ele não chegava a pensar que ele estivesse fazendo qualquer coisa errada, porque afinal ele estava trabalhando de acordo com a lei. Né? Tudo que ele fazia era usar os dispositivos legais, usar a legislação disponível em benefício do seu empregador. Tá bem, essa é a história do Bill. Então, lembrem, Bob, o verdureiro, Bill, o advogado, e o terceiro personagem é o Ben, o professor, para não pegar só as profissões dos outros. Qual que é a história do Ben? Ele se formou numa licenciatura, é assim que a gente se torna professor em geral,
digamos, sei lá, podia ser em filosofia, mas vamos dizer que é de matemática. Ele se formou em matemática e depois de formado ele procurou um trabalho, obviamente, conseguiu numa escola, só que quando chegou lá na escola, a escola não tinha todas as condições ideais para desenvolver o trabalho do jeito que ele havia imaginado, enquanto ele fazia a licenciatura. E os estudantes também não eram aqueles estudantes que ele sempre sonhou, né? Então ele não tinha as condições favoráveis para ser o professor que ele queria ser. Acontece que ele ia lá, dava a aula dele, quase ninguém entendia nada ou muito pouca coisa acontecia, né? Os estudantes não aprendiam, mas ele era um professor determinado e ele continuava indo para a escola todo dia, dando a aula dele, acreditando que assim ele estaria fazendo a parte dele, né? E também se os alunos não estivessem aprendendo, enfim, fazer o quê? Tá, então essa é a história do bem, o professor. A questão agora é, dessas três histórias, a história do Bob, o verdureiro, a história do Bill, o advogado, e a história do bem, o professor, o que a gente tem a dizer eticamente sobre a atuação desses personagens? Claro que a gente tem uma intuição inicial e a partir dessa intuição a gente diz, não, o Bob é um desgraçado, ele estava vendendo alface envenenada para as pessoas, tem qualquer coisa errada e muito errada, né? Mas a gente tem essa intuição sobre o Bob. Em relação ao Bill, a gente já não sabe muito bem, porque parece, é o que tudo indica, que ele estava fazendo o que os advogados fazem, né? E o que se espera que eles façam. Ele estava defendendo os interesses do seu empregador, né? Seu cliente, nesse caso. Por outro lado, tem um elemento problemático nessa história do Bill, porque ao mesmo tempo ele estava impedindo que uma justiça fosse estabelecida, porque muitos trabalhadores tiveram os seus direitos sonegados ou foram prejudicados pela empresa, e agora que eles estavam reivindicando uma indenização, a competência do Bill estava impedindo que esse processo de justiça acontecesse. Então, esse é um elemento problemático que a gente teria que analisar melhor. E, por último, a história do bem, que talvez o nosso primeiro impulso é ficar com pena do professor, né? Mas a gente precisa analisar essa questão também. Mas não vamos analisar ela intuitivamente. A gente precisa, e esse é o nosso propósito na ética, a gente precisa partir de alguns critérios, a gente precisa partir de alguns conceitos para tornar a nossa análise mais clara. E eu vou apresentar, então, com esse objetivo, 3 pares conceituais, né? E a partir desses 3 pares conceituais, eu espero poder mostrar o que tem de problemático nesses casos, se é que tem. O primeiro par conceitual, e de longe é o mais importante, ou não também, é o par finalidade interna e finalidade externa das profissões. O que é a finalidade interna da profissão? É o objetivo a que se propõe aquela profissão, o objetivo social a que a profissão se destina. Vejam, toda profissão ela nasce vinculada a uma necessidade social. As profissões não nascem assim, por que os desempregados não inventam uma profissão para eles? Não, alguns até tentam, a gente chama isso de empreender, etc. Mas uma profissão é uma instituição social, é uma área de atuação que se organiza e que se mantém na medida em que ela atende a uma necessidade, a um propósito social. Vejam, por que existem policiais, políticos, engenheiros, psicólogos, médicos, professores? Porque a sociedade foi evoluindo, foi se complexificando e surgiu a necessidade de que algumas pessoas se dedicassem exclusivamente a essas áreas. Só para exemplificar, vejam o caso da medicina. Para que alguém possa estudar medicina e aprender tudo o que precisa ser aprendido, em termos de conhecimentos práticos e teóricos, para fazer um bom exercício da medicina, a pessoa precisa investir muito tempo, precisa estudar muito. Seria
bem complicado fazer isso se ao mesmo tempo essa pessoa tivesse que plantar a própria horta, tivesse que fazer o próprio pão, tivesse que participar de um monte de reuniões públicas para tomar decisões sobre o que fazer com o governo, com as questões públicas maiores, tivesse que educar os próprios filhos. Então vejam, para que alguém possa se dedicar exclusivamente ao estudo da medicina, é preciso que outras pessoas possam se dedicar a plantar uma horta maior do que elas precisam para o consumo pessoal e possam disponibilizar o excedente dessa produção, né, para que os outros comprem, né, o Bob, por exemplo. Outras pessoas se dediquem a fazer pães, né, mais do que eles precisam para o consumo pessoal e possam disponibilizar esse pão, o padeiro, por exemplo. Outras pessoas ainda se dedicam à educação, então, enquanto um estuda medicina, ele pode ficar tranquilo porque outras pessoas se prepararam para educar as crianças, inclusive os filhos dele, etc, etc. Bem, uma das vantagens da profissão, então, é permitir que as pessoas se qualifiquem mais e se dediquem mais tempo à sua prática profissional, considerando que outros profissionais vão cobrir outras esferas da vida e vão dar suporte a essa dedicação exclusiva a uma profissão, né? Não poderíamos ser bons em todas as coisas, né? Imagine que alguém quisesse seguir todas as profissões. É impossível. Não tem como ser um médico, um professor, um engenheiro, um padeiro, um agricultor, esqueci as outras coisas. Não dá para ser tudo isso ao mesmo tempo, porque cada profissão exige muita preparação, exige muito conhecimento e seríamos muito ruins em quase tudo isso, se quiséssemos ser tudo isso. Então, dedicar-se a uma profissão é algo que permite a qualificação das profissões, permite que as profissões também evoluam, né, se desenvolvam. E elas surgem, elas se desenvolvem, então, e eu gostaria de enfatizar muito isso, a partir de uma demanda social, né? Quando a demanda social desaparece, desaparece também o profissional. Datilógrafo, por exemplo, e isso desapareceu. Muitos técnicos também que faziam concertos, hoje em dia eles já estão desaparecendo porque a sociedade está num outro sistema de funcionamento. Enfim, acho que deu para entender. Então, enquanto você mantém uma necessidade, aquela profissão continua existindo, né? Porque a sua existência está vinculada ao atendimento de uma demanda social. Se a necessidade desaparece, o profissional tende a desaparecer. E isso funciona para qualquer uma das profissões. A finalidade interna da profissão, essa demanda que ela busca atender, ela pode ser melhor identificada colocando-se algumas perguntas. A gente pode perguntar o que a sociedade espera dos profissionais daquela área, né? Por exemplo, o que a sociedade espera de um policial, né? A sociedade espera que essa pessoa seja um vigilante em relação ao cumprimento da lei e à manutenção da ordem. É uma pessoa que está a serviço da proteção e da segurança das pessoas. Por isso é tão escandaloso e causa tanta indignação quando um policial agride uma pessoa, ou quando um policial chega a matar uma pessoa, porque não é isso que se espera dele. Ele é um profissional que tem a sua razão de ser na promoção da segurança, não da insegurança. Entendem? Outro tipo de pergunta que poderíamos fazer, e essa sim que eu já anunciei, é que tipo de necessidade o profissional satisfaz. Pensemos no político. Político é uma profissão, tá? Mas se ele é uma profissão, se vocês estão entendendo o meu raciocínio, ele deve atender a algum tipo de necessidade. Qual necessidade? Então, cada um de nós pode lidar muito bem com as demandas da própria vida, tá? Eu cuido da minha vidinha, vocês cuidam da vida de vocês e tudo funciona bem. Só que ainda assim, em que pese que cada um cuide bem da sua própria vida, existem um conjunto de questões e um conjunto de problemas que dizem respeito à vida de todos nós. Mas por que eu deveria me ocupar com os problemas que não são só meus e são de todos? Ou por que vocês deveriam se ocupar com os problemas que são de todos e não apenas só com os seus?
Ok, mas alguém tem que lidar com esses problemas. Quem faz isso é o político. O político, então, é o profissional que se dedica a pensar as questões e a resolver os problemas que dizem respeito à coletividade, né, que não são problemas pessoais. E aí a gente percebe também porque a corrupção na política ela geralmente está associada ao fato de os políticos começarem a tomar decisões e agirem em benefício próprio e esquecerem aquela que é a sua função social, que é pensar no benefício do coletivo, né? E esse é o principal elemento de corrupção na política, né? Quando a prioridade passa a ser o pessoal e não mais o coletivo. Tá bem, então essas duas perguntas ajudam a identificar qual que é a finalidade interna da profissão. Na área da saúde, de forma bem genérica, a gente pode dizer que se espera dos profissionais da saúde que eles auxiliem na manutenção e na promoção da saúde, né, do corpo, do espírito e etc., que ajudem os doentes, os enfermos, etc., a recuperarem o seu estado de normalidade físico-mental. E aí, dentro de cada uma das profissões da área da saúde, a gente pode delimitar um pouco melhor qual seria a expectativa social em relação à atuação de cada profissional. E a finalidade externa, eu falei muito sobre a finalidade interna de uma profissão e vinculei ela ao que a sociedade espera de cada profissional. Finalidade externa é o que retorna para cada um que atua em uma profissão. Né? Que tipo de coisas retornam? Primeiro, remuneração, né? Porque quando alguém se dedica a uma profissão, investe tempo nessa profissão, se prepara para atuar nessa profissão, o mínimo que se espera é que a pessoa também possa viver disso, né? E a partir disso. Então, remuneração, sustento. Segundo lugar, reconhecimento. Todas as profissões atendem a uma necessidade social e, portanto, geram uma contribuição social. Então, todas as profissões e todos os profissionais devem ser reconhecidos pela sua importância. Em terceiro lugar, satisfação pessoal, e a gente poderia listar algumas outras coisas. Mas a finalidade externa, então, é aquilo que retorna para cada profissional a partir do exercício de uma profissão. Esse é o primeiro par conceitual, tá? Finalidade interna e finalidade externa. Como é que a gente usa isso para uma avaliação ética? Dois aspectos são bem importantes. O primeiro deles, sempre que na atuação profissional deixa-se de lado aquilo que é a finalidade interna, ou seja, deixa-se de lado o interesse social, o benefício social, e passa-se a considerar apenas um benefício privado, particular, está acontecendo ali uma corrupção da prática profissional. Um outro tipo de falha ética é quando as finalidades externas, remuneração, reconhecimento, são postas como prioridade em relação à finalidade externa. Interna. O bom profissional sempre vai prezar, em primeiro lugar, pelo atendimento daquilo que se espera socialmente da sua profissão. E, em segundo lugar, ele vai se preocupar, então, com o retorno que isso vai lhe dar financeiro, em termos de reconhecimento e etc. Segundo par conceitual, eu falei da finalidade interna e finalidade externa, agora excelência técnica e excelência moral. São duas coisas diferentes, né? Embora espera-se que elas andem juntas para compor aquilo que a gente chama de excelência profissional. Por excelência técnica a gente quer dizer o conjunto de conhecimentos e de habilidades que são necessárias para o desempenho de uma profissão, de uma prática profissional. Por exemplo, para ser um professor de ética, eu preciso dominar razoavelmente um conjunto de conhecimentos, um saber sobre as principais escolas do pensamento ético, e eu preciso também ter um domínio mínimo das habilidades necessárias para ajudar vocês a acessarem também um conhecimento básico nessa área. É aquilo que a gente chama em geral de didática. Então o professor ele tem que ter o conhecimento e ele precisa ter também uma didática que é a capacidade de mobilizar esse conhecimento em vista do aprendizado dos estudantes. E aí vocês podem pensar isso em todas as áreas. Pois bem, isso é excelência técnica.
Excelência moral tem a ver com o modo como a gente utiliza o nosso conhecimento e para que a gente utiliza o nosso conhecimento. Por exemplo, eu posso ter um muito amplo e muito rico conhecimento, né, na minha área de atuação e posso utilizar esse conhecimento para humilhar outras pessoas. Bem, então, em que pese que eu tenha o conhecimento técnico, eu faço um mau uso desse conhecimento técnico. Profissionais da área da informática. Um profissional da área da informática, ele pode entender muito de informática, então ele pode usar esse conhecimento extraordinário que ele tem para invadir o computador de outras pessoas, celulares, para criar softwares maliciosos que roubam dados das outras pessoas e depois vender esses dados ou fazer qualquer uso estranho relacionado a isso. Vejam, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, muito conhecimento técnico, mas que faz um mau uso desse conhecimento técnico. Então, a excelência moral diz respeito, sobretudo, ao modo como nós mobilizamos o conhecimento técnico que temos. E espera-se que, no âmbito das profissões, a gente utilize esse conhecimento técnico para alcançar aquelas que são as finalidades internas das profissões. Podemos muito bem pensar, e eu apresentei alguns exemplos, situações de profissionais que têm excelência técnica sem ter excelência moral. O que nós não conseguimos fazer é pensar situações de profissionais que são tecnicamente incompetentes, né? Porque esse é o termo. Se eu não tenho excelência técnica, eu não tenho competência naquela área, então eu sou um incompetente, porque um incompetente é alguém que não tem competência. Então, um profissional, a gente não consegue pensar um profissional incompetente que seja, por outro lado, um profissional ético, né? Que tenha uma excelência moral. Por que não? Porque um profissional incompetente, sem excelência técnica, ele, no mínimo, vai deixar de ajudar, né? No mínimo, ele vai deixar de ajudar. E muitas vezes ele vai prejudicar as pessoas e a sociedade em geral. Bem, e ninguém se torna um profissional excelente se está deixando de ajudar quando se espera que ele ajude, né? Porque esse é o ponto. Se você é um profissional de uma área, espera-se que você possa contribuir dentro daquela área para resolver problemas específicos, etc. E aí a gente pode pensar em um médico, por exemplo, que ou porque tem um conhecimento deficitário, ou por qualquer outra razão, ele erra um diagnóstico básico, porque ninguém é obrigado a saber tudo também, ou deixa de solicitar exames por arrogância, acha que já entendeu tudo, e diz, não, é esse o teu problema, vai, toma ali esses 5, 6 remédios e você vai ficar bom. Ele deixa de investigar bem o caso, ele acha que está sabendo tudo, erra o diagnóstico, intoxica a pessoa, o problema dela se agrava, etc, etc. Vejam, esse é um profissional que por um problema de competência, que a gente pode dizer por incompetência, ele acaba gerando um prejuízo para o seu paciente. E a gente pode pensar isso em todas as áreas, inclusive para os professores. Um professor mal preparado é um professor que, na melhor das hipóteses, ou na menos pior das hipóteses, ele vai deixar de ajudar, né? E na pior das hipóteses, ele vai traumatizar uma criança lá, que depois vai ter problemas para aprender pelo resto da vida. Então, profissionais que estão tecnicamente mal preparados, eles nunca vão conseguir ser profissionais excelentes, né? Eles não vão conseguir nem ser profissionais éticos, porque a ética depende da nossa competência para fazer aquilo que temos que fazer. Pela perspectiva ética, espera-se, inclusive, que quando que não estamos preparados para uma função, a gente recuse essa função. O que mais? Tá? Isso sobre excelência técnica e excelência moral. O terceiro par conceitual, que agora já está praticamente explicado, ele tem a ver com a diferença entre profissão e profissionalismo. Profissão, num sentido mais profundo e significativo, deve-se entender a partir do compromisso social, né? Da necessidade social que a vincula, né? Que é a razão de sua existência. Então, pensar eticamente as profissões e pensar numa perspectiva ética o desempenho profissional significa pensar o desempenho profissional em relação à sociedade, não em relação ao empregador.
Porque aí a gente já começa a bagunçar as coisas, porque se a atuação profissional ela é mensurada, ela é avaliada em relação aos objetivos de quem emprega, às vezes poderemos ter problemas, poderemos ter um desencontro. Pense numa clínica, né, de serviços de saúde, talvez gerencialmente para a clínica interesse atender o maior número de clientes por dia. Isso significa fazer atendimentos mais rápidos. E aí os profissionais que se adequam melhor a essa sistemática, atendimentos rápidos, muitos atendimentos, um protocolo padrão, eles são, do ponto de vista da empresa, da clínica, eles são ótimos profissionais, né? E o profissionalismo, num sentido um pouco pervertido, o profissionalismo acaba identificando aqueles profissionais como os melhores. Agir com profissionalismo é se adequar às demandas da empresa, é vestir a camisa da organização, da instituição. Só que vejam, ao fazer isso, acaba se esquecendo, se colocando em segundo plano aquilo que é a finalidade da profissão, que é ajudar as pessoas, né? E às vezes, por conta desse protocolo de atendimentos rápidos, muitas avaliações mal feitas acabam acontecendo, né? E as pessoas acabam, os pacientes acabam se sentindo insatisfeitos. Então vejam, se a gente passa a avaliar as profissões a partir dos objetivos do empregador, talvez a gente perca de vista a contribuição social das profissões. Pense num vendedor também, né? Às vezes o melhor vendedor para a empresa não é o melhor vendedor para as pessoas, né? Porque o melhor vendedor para a empresa é aquele que vende mais. Então não importa o que ele faz para vender, se ele tem que enganar as pessoas ali no processo, se ele tem que, como dizem, enfiar a goela abaixo a venda, ele faz, né? Para a empresa ele é ótimo, né? Mas para a sociedade talvez não seja, né? Eu diria que não é bom para a sociedade. Então, esse é o ponto, né? Pensar em termos de profissionalismo, muitas vezes a gente acaba caindo numa avaliação que leva mais em consideração os objetivos das empresas e deixa de lado a finalidade e o compromisso social das profissões. E quando que a gente pensa na profissão, aí sim, o principal aspecto a ser considerado é o tipo de contribuição e o valor social das atividades. Esse é o terceiro par conceitual. Voltamos às nossas histórias lá do início. Então, eram três as histórias. A história do Bob, o verdureiro, a história do Bill, o advogado, e a história do Ben, o professor. A partir desses três pares conceituais, finalidade interna, finalidade externa, excelência técnica e excelência técnica e excelência moral, e profissão versus profissionalismo, o que a gente tem a dizer sobre a atuação de cada um deles? Começamos com o Bob, né? Qual que é a finalidade interna da profissão de um verdureiro? Que, grosso modo, é a finalidade interna da profissão dos agricultores em geral. É disponibilizar um alimento para as pessoas, né? Mas vejam que a palavra alimento, ela supõe ser algo bom, né? Tu vai se alimentar, tu não vai se alimentar com veneno. Então, se a gente disser um alimento de qualidade, é uma redundância, porque todo alimento deve ser de qualidade. Então, quando que o Bob disponibiliza para as pessoas uma alface envenenada, né, uma alface que ele colheu dentro do período de carência, que ele não poderia estar ainda utilizando aquele produto para o consumo, ele está indo contra aquela que é a finalidade social de sua profissão, que é disponibilizar alimento de qualidade para as pessoas, né? Vejam, isso por si só é o aspecto mais sério e mais grave da atuação do Bob, né? Ele está desrespeitando a razão fundamental a razão de ser fundamental de sua profissão. Por que ele faz isso, se a gente quisesse seguir nesse primeiro par conceitual, né? Porque ele está interessado em manter a reserva de mercado que ele tem, né? Se ele não entregar alface de acordo com a demanda dos estabelecimentos que ele atende, ele vai abrir espaço para concorrência, né? Então, para não perder espaço, para não ter impacto financeiro nenhum, né, no seu negócio, ele opta por
por comprometer a finalidade interna de sua profissão. Então, o que a gente vê também, nesse caso, é ele colocar como prioridade, né, da sua atuação a remuneração ao invés do benefício social. Então, o Bob está todo comprometido na sua atuação profissional. E isso era mais ou menos óbvio desde o início. Excelência técnica o Bob tinha, vejam, ele dominava bem a arte de preparar o solo, de eliminar os insetos, as pragas que atacam as alfaces. Então o problema dele não era técnico, ele tinha competência, muita competência. O problema dele era moral, né? Faltava isso para ele. Tá bem? O caso do Bill, o advogado. Qual que é a finalidade interna do advogado? Esse é o ponto. O que a sociedade espera dele? Que ele defenda os interesses das pessoas, dos seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas. E, obviamente, o Bill estava fazendo isso. Ele estava defendendo os interesses da empresa para a qual ele trabalhava, né? E ele tinha competência técnica para isso. E fazia isso muito bem. Então, nessa perspectiva, não tem nada de errado, absolutamente nada de errado com a atuação do Bill. Agora, a gente também poderia pensar, e talvez não fosse nenhum absurdo, que os advogados teriam um compromisso social com a promoção da justiça. Afinal, eles trabalham para o bom atendimento, o bom cumprimento da lei. Claro que não é o advogado que julga, tá? O advogado ele representa o interesse de uma parte, vai ter um outro advogado representando o interesse da outra parte, e aí no final quem decide é o juiz, quem decide é um júri, etc, etc. Mas fica estranho se a gente pensar que um advogado ele pode, se um advogado está representando um criminoso, fica estranho a gente pensar que está certo o advogado então trabalhar para fazer aquele criminoso, pense num assassino, parecer um não assassino, parecer um inocente. Parece que tem algo errado aqui quando que a gente pensa desse jeito. E isso tem a ver, então, com uma ideia em torno da finalidade social desta profissão, né? Se a gente acha que é apenas representar, está bem, né? Mas talvez, se a gente pensar que a finalidade interna da profissão do advogado é algo mais, é promover a justiça, mesmo que isso... como é usado em alguns juramentos, né, de formação dos advogados, eles dizem lutar pela justiça mesmo que isso exija ir contra a lei, né? E daí aqui a gente vai começar a ver alguns problemas na atuação do Bill. Mas a princípio não. Então o Bill passa. O terceiro caso é o do Ben, o professor. Vejam, qual que é a finalidade interna de um professor? Qualquer um. É contribuir para o desenvolvimento intelectual, cultural e para a autonomia de pensamento, de vida, de crianças, jovens, adolescentes, adultos, etc. Tá bem. A história do Ben, o núcleo da história é que ele ia lá, dava as aulas dele e não acontecia nada, não havia aprendizado, não havia transformação. Isso pode acontecer com todo mundo, tá? Pode, e acontece, quase sempre não, mas muitas vezes. Mas qual que era o ponto? Mesmo que não acontecesse nada, ele continuava indo lá e fazendo sempre a mesma coisa, né? Como se o problema não fosse ele, como se não tivesse nada que ele pudesse fazer a respeito. Vejam, então ele não estava atingindo a finalidade interna de sua profissão, porque nada acontecia a partir das aulas dele, e ele também não estava fazendo nenhum esforço para mudar isso. Então tem um grande problema ético aqui, né? Que o Ben ele deixou de lado aquela que é a finalidade de sua profissão e estava indo lá apenas para, enfim, para representar, né? A gente nem pode dizer que o coitado do Ben estava interessado só no dinheiro, porque vocês sabem como é que é um professor, né? O professor não vira professor para ganhar dinheiro. Mas perdeu-se pelo caminho a finalidade interna de sua profissão e isso compromete eticamente a atuação do Ben. Então é isso, eu acho. Esses são os aspectos mais significativos.